Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Lima e hoje eu fui convidado para falar para vocês um pouquinho sobre essa área de Product, envolvendo o Product Discovery, que é uma área que está em bastante expansão hoje no mercado. E de antemão eu queria agradecer ao professor Caio e à Univem pela oportunidade de estar falando com vocês. E eu queria me apresentar. Bom, como eu disse, meu nome é Rafael Lima, mas muitas pessoas me chamam de Rafael Garel, que é um apelido de longa data aí. Eu sou formado pela faculdade FATEC de Garça, em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e fiz gerenciamento de tecnologia aqui pela Univem. Atualmente eu sou head de operação da aceleradora Levin, que está localizada atualmente dentro do ambiente da Univem. E eu já atuo na área de software já tem uns 15 anos, tanto para software industrial, software de RP, entre outras áreas. Fiz desenvolvimento de alguns aplicativos voltados para a área médica, entre outros processos de consultoria e a questão de tecnologia da informação mesmo. Então, hoje a gente vai abordar esses pontos de produto, de como funciona, quais são os profissionais envolvidos nessas áreas, o que um profissional precisa ter para começar a trabalhar com produto Discovery, Product Owner, Product Manager. A gente vai entender esses conceitos um pouquinho. Tudo bem? Então, bora lá. Então, essa área de produtos, ela envolve algumas vertentes voltadas para a questão da tecnologia, mas o primordial é que vocês vão perceber que no decorrer do andamento desse mini curso, dessa mini aula aqui, a gente vai poder entender qual o nível da multidisciplinaridade que existe dentro dessa área. Um dos pontos importantes a ressaltar aqui são as divisões que temos dentro da área de produtos, né? E a gente vai entender o que é produtos, entre outras coisas. Então, dentro da área de produto, nós temos o Product Discovery, que é o que a gente vai abordar, que é a descoberta do produto, saber os conceitos utilizados, saber quais são as formas da gente abordar um cliente, da gente entender com nossos stakeholders, são a equipe que faz parte do processo da empresa. Nós temos o Product Development, que é a parte de desenvolvimento do produto, né, que aí envolve programadores, área de testing, entre outros processos. E nós temos o Product Delivery, que é a entrega desse produto, né, a solicitação de uma determinada funcionalidade, a solicitação de um determinado desenvolvimento e posteriormente a entrega até para o usuário final, para o consumo desse produto. O que nós temos de definição sobre produto o termo produto tem múltiplas definições. Na economia, um produto é algo que pode ser oferecido a um mercado para satisfazer um desejo ou uma necessidade. Na indústria, um produto é o resultado da atividade ou de um processo. Voltado mais para o nosso cotidiano, eu costumo usar exemplos como o produto é nada mais aquilo que o cliente quer consumir, que o cliente tira algum benefício dele. Vamos voltar um pouquinho para o nosso cotidiano e vamos imaginar que nós temos uma hamburgueria. E qual que é o produto da hamburgueria? O hambúrguer. Então, dentro desse processo, eu tenho um cardápio, que lá dentro posso chamar de funcionalidades, e essas funcionalidades elas passam a compor a vida desse ciclo de produto. Então, vamos imaginar que eu tenho um hambúrguer de picanha, né, de hambúrguer de picanha, então eu tenho um produto que atende o meu cliente. Eu tenho um hambúrguer de frango, que atende a necessidade de um determinado nicho de cliente. Então, eu preciso entender qual que é o meu produto, qual é o público que eu atinjo, para que eu possa ter realmente essa visão múltipla, né, do que é o processo de produto. A área de produtos ela é definida pelo produto, a descoberta do produto e a entrega do produto. É importante que quando você analisa como funciona essa área, nós temos diversas abordagens dentro desse processo. Então, a gente precisa entender qual é o público que o meu produto atinge, o que eu preciso fazer para a melhoria desse produto e como eu faço essa entrega para o meu usuário. Vocês vão perceber que é muito importante a participação de todos os atores, né, desse processo. Quando eu digo atores, eu digo a equipe de desenvolvimento, a equipe de qualidade, a equipe de comercial, o próprio usuário, né, que é fundamental nesse processo para que eu entregue resultado para ele. A gente vai entender um pouquinho o que é esse resultado, o que é valor,
o que é essa entrega um pouco mais consolidada, qual é o ciclo de vida desse produto. Então é importante que nós tenhamos esse ponto dentro da área de produtos. Produto, descoberta do produto e a entrega do produto. São as três principais abordagens que o analista de produto encontra. E vamos entender um pouco quem é esse analista de produto, né? Quem são os profissionais envolvidos dentro dessa etapa. O Product Manager, que realiza a gestão do produto, é a função responsável por todos os aspectos de um produto de software, desde os objetivos estratégicos até os detalhes de experiência do usuário. Durante todo esse ciclo de vida, desde a sua concepção até o fim de vida do produto. Então, lembrando daquele ciclo. Mas o que é um Product Manager, né? Então, é a pessoa que vive a inserção de três pilares, né? Quais são esses três pilares do negócio? A experiência do usuário, né? Que é essa desejabilidade desse processo que o usuário deseja, a tecnologia, né? Que é a questão dos facilities, baseado no que eu tenho e no que eu posso proporcionar para esse usuário e para a empresa em questão dessa facilidade, e o negócio, né? Se esse produto é viável ou se ele não é viável. Então eu tenho essas três etapas dentro dessa gestão de produto, né, do Product Manager. Ele garante que o time esteja atuando em uma necessidade real do usuário. Lembra que eu comentei já que o usuário é importante nessa etapa de descoberta do produto. Então, a gestão de produtos ela envolve justamente essa etapa de entender o que o usuário deseja. E ele lidera o time na composição dessa solução, que vai ser possível e que faça sentido tanto para o negócio quanto para o usuário. Então, ela tem que fazer sentido no todo. Então, eu não posso só entregar uma funcionalidade para o usuário sem capturar de volta. Mas a gente vai entrar nessa questão de captura de valor logo logo. E aí, quando você se perguntar o que faz um Product Manager, você tem que ter em mente que é o responsável por fazer a conexão entre a estratégia da empresa e as dores do cliente. É sempre nesse aspecto. Se o meu cliente tem um problema, ali eu posso ter uma possível solução. Se o meu cliente tem uma necessidade, ali eu vou ter um possível produto atendendo esse cliente. Então, das dores do cliente que surge essa solução. Então, é função do Product Manager entender esse conceito. Aí eu tenho, igual eu falei, dá para aplicar Product Manager ou Product Discovery em diversos aspectos. Então essa é a função, quando você pensar em produto, você pensar em Product Manager, ele precisa atuar entendendo a solução, entendendo o conceito. É importante que ele esteja nessa imersão dentro do produto, que esse analista que ele conheça o negócio que ele está inserido, que ele conheça o público que ele atende, o usuário que ele atende, entre outras questões. E a função dele é justamente essa, garantir essa continuidade do negócio, desse ciclo de vida do negócio. E o Product Owner, ele representa os interesses de todos os envolvidos, os stakeholders. Ele trabalha não diretamente com o cliente, mas ele trabalha com outros clientes dentro da empresa, que é uma equipe de suporte, uma equipe de qualidade, uma equipe de desenvolvimento. Ele define as funcionalidades do produto e a priorização dos itens no backlog. Para quem não entende o que é esse requisito de backlog, são os processos que vão envolver dentro do desenvolvimento. Então vamos imaginar que eu tenho uma empresa e que meus clientes reportem diversas demandas. Então é função do Product Owner entender qual etapa que deve ser iniciada primeiro. O Product Owner é o maior interessado nos eventos de preparação, reunião de preparação de sprint. Sprint é uma reunião utilizada para definir o escopo daquele desenvolvimento que ele vai tocar, né, que o time de desenvolvimento vai tocar. Então, existe essa diferença. O Product Manager ele está mais na gestão do processo de produtos e o Product Owner ele está mais naquela conclusão para a entrega final. Lembra que eu comentei que nós temos o processo de Product Discover, Product Development, que é o desenvolvimento, né, a parte que envolve isso, e o Product Delivery, que é a entrega. Então, ambos atores, né, e tanto esse PM como esse PO, tanto esse PM quanto esse PO, eles acabam atuando diretamente para a construção desse produto. Então, é de suma importância que nós entendamos como funciona esse fluxo dentro das empresas. Aqui eu já vou abrir uma ressalva que é a seguinte. Você vai perguntar, tá, mas como eu trabalho isso dentro da empresa? Existe um grande problema voltado para essa área, porque normalmente
esses analistas, eles têm um conhecimento, eles já passaram normalmente por algumas áreas. O interessante desse processo é que não precisa ser necessariamente um analista de sistema para trabalhar dentro de Product Discover, Product Deliver. Não necessariamente precisa ser. É recomendado, principalmente um Product Owner, que ele tenha um conhecimento um pouco mais voltado para a questão do desenvolvimento, para a questão de teste, entre outras coisas, porque ele atua também como um suporte para essas equipes. Mas aí que está uma confusão. Muitas empresas analisam a área de produto, né? Agora vamos esquecer um pouquinho Product Discovery, Product Delivery. Quando você tem uma equipe de produtos, nós temos que tomar muito cuidado para que essa equipe de produto ela não se torne um suporte da empresa. Em que situação? Pelo fato dela participar tão diretamente com essa construção desse produto, dessa funcionalidade, o que normalmente acontece é que as demandas dos demais times não solucionadas acabam vindo para essa equipe. E esse é um dos grandes erros, né? Por isso que na estruturação dessa equipe de produtos, a gente precisa deixar bem claro as funções de cada membro dessa equipe. Esse membro, normalmente, ele é multidisciplinar, então provavelmente ele conhece as diversas áreas da empresa, né? Por exemplo, no meu caso, eu passei por diversas áreas dentro das empresas que eu trabalhei. Fui para suporte, a parte de teste, né, qualidade, trabalhei com a parte de produtos, e aí o que acabava acontecendo? Muitas das demandas que ocorrem dentro de outras áreas vinham para esse time de produtos, que o foco dele não é fazer essas correções, essas interações diretas. Então é importante que a empresa já tenha clara qual que é a função do time de produtos. Então, é só uma dica aí para que a gente possa entender realmente como é que funciona esse fluxo. É importante entender também que a equipe de produtos ela precisa estar alinhada com essas três frentes aí: tecnologia, negócio e usuário. O que seria a questão da tecnologia? Então, entra uma determinada demanda. Então, vamos pensar num sistema, entrou uma demanda e essa demanda eu preciso entender. Eu tenho tecnologia para desenvolver isso? A minha equipe está preparada para utilizar, de repente, essa funcionalidade? Eu tenho conhecimento voltado para essa tecnologia? O negócio. O cliente fez uma solicitação, eu tenho aderência em outros clientes para que eu aplique isso, essa funcionalidade, esse novo produto dentro da empresa? Eu vou ter um nicho que vai receber esse processo dentro, eu desenvolvo uma funcionalidade que atende um cliente e às vezes essa necessidade desse cliente gera uma demanda onde eu não tenho conhecimento suficiente, de novo, eu não tenho a tecnologia suficiente para atender. Eu vou dar alguns exemplos depois, mas e aí vamos voltar para a questão do usuário. Esse usuário, ele tem que fazer parte desse processo de produto. Quando eu digo esse exemplo, eu vou citar aqui, o cliente, eu tenho um sistema gerencial e esse sistema ele controla todo o fluxo da empresa, né? A parte do financeiro, a parte de vendas, entre outras coisas. E aí, do nada, esse cliente chega e fala, mas eu gostaria de controlar o acionamento da minha máquina lá no chão de fábrica, lá, que eu tenho um processo e eu preciso acionar ou desligar essa máquina dentro do meu ambiente industrial ali. Eu É uma necessidade interessante? É uma necessidade interessante. Eu tenho conhecimento, a minha equipe de desenvolvimento, a minha equipe de suporte, a minha equipe de teste tem conhecimento em como fazer isso? Qual que é a tecnologia que eu vou ter que utilizar? Eu vou ter que usar Arduino para fazer essa comunicação? Eu vou ter que desenvolver, de repente, numa linguagem... A minha equipe é voltada para programação, voltada para Delphi, para Java. Eu vou ter que aprender uma tecnologia nova para conseguir me comunicar com essa ferramenta que eu vou colocar lá, esse Arduino, entre outras coisas. Então, esse processo, eu preciso entender se isso é viável para o meu negócio, se eu tenho tecnologia para atender e se eu faço todo um desenvolvimento e eu vou conseguir replicar isso em outros clientes. É interessante para mim, faz parte do nicho do meu negócio, por isso que eu digo que o profissional que trabalha com a área de produtos, ele precisa saber se isso é aderente ou não, porque o que normalmente acontece é assim, nossa, o cliente ele quer pagar super bem, e então vamos desenvolver. E aí, nesse momento, a gente sofre uma visão a curto prazo e eu não analiso isso a longo prazo. Vai ser um cliente que ele vai ter uma recorrência maior de problemas, porque se eu não tenho a tecnologia num nível de excelência alto para atender essa demanda, já que eu estou em outro segmento e de repente eu compro esse segmento para trabalhar, vai ser uma demanda
alta, então possivelmente eu vou ter mais bugs, possivelmente a minha equipe de suporte não vai estar preparada para atender de forma coesa esse cliente. A longo prazo, esse cliente vai fazer muita abertura de problema, chamado ticket, para dentro da empresa. Então, quando eu digo que a gente precisa estar com esse pensamento, normalmente o comercial fala, não, precisa fazer, precisa vender. Aí alguém compra a ideia, vai e desenvolve sem fazer essa leitura de que é aderente para o meu negócio, é interessante para a empresa, outros clientes vão utilizar, eu tenho tecnologia. Então, é importante que nós tenhamos bem claro esse conceito de produto. Então, o produto ele precisa ser aderente ao meu negócio e ele precisa entregar valor para o meu cliente. Nessa entrega de valor, é o que a gente vai ver daqui a pouco também, de repente eu estou entregando valor para esse cliente, mas de contrapartida eu vou estar retirando valor a longo prazo, já que eu não tenho tanto conhecimento voltado para esse aspecto. E vamos falar um pouquinho dessa gestão, né? O processo de Product Discover, PD, né, passa pelo usuário. A vontade do usuário não é o que muitas vezes gera resultado para a empresa. Voltando a falar nesse aspecto de a necessidade do cliente nem sempre gera valor de retorno. Ou existem coisas que eu preciso fazer para gerar retorno para a empresa nesse processo. Vamos entender um pouquinho voltado para um site da UOL. É interessante para o usuário ver o anúncio? Às vezes não. Às vezes fica até meio sujo a tela, né, naquela questão dos anúncios. Nossa, todo dia de manhã eu acordo, eu entro no site e vejo as notícias, mas é chato, pô. Às vezes surge um pop-up ali de um anúncio, então eu não gostaria que tivesse. Então eu vou escutar o usuário, eu vou retirar todos os anúncios do meu site, né, desse site de notícias. A partir desse momento que eu atendo diretamente a necessidade desse usuário, eu entrego o valor para ele. Mas de contrapartida, ele está me retornando valor? O que seria esse valor? Eu preciso do anúncio para gerar receita. Então é importante que eu trabalhe de forma correta aí entre uma equipe de UX, né, que é essa questão de interação de designer com o usuário, para que esse anúncio não impacte negativamente, para que esse consumidor, esse usuário pare de acessar o meu site, mas é importante que eu tenha essa entrega. Então eu preciso ouvir o usuário, mas de contrapartida eu também preciso ouvir o ímpeto de gerar valor para a empresa, né? A monetização do YouTube, por exemplo, como é que funciona? É chato você abrir um vídeo lá e você tem um vídeo de 10, 15 minutos que você quer assistir ali, normalmente na velocidade 2x, mas vai aparecer os anúncios. É interessante para o usuário ficar vendo anúncio? Não, nossa, eu já fugi da televisão porque eu não gosto de comercial. Mas, de contrapartida, o YouTube precisa monetizar em cima disso. Então, as visualizações e os cliques nos anúncios veiculados nos vídeos são relevantes. Então, para isso, ela precisa ter esses anunciantes ali. E ela consegue, né, entender o que o usuário tem através dos dados que ela, dos dados que ela coleta. Então, ela consegue entender, pô, esse cara aqui ele está procurando e-commerce, esse cara que ele está procurando tênis. Então, ela consegue fazer esse vínculo e ter esse olhar para o usuário, entregando algo interessante para ele. Eu sei que muitas vezes fica ali uma coisa chata, porque toda hora, até mudar de nicho, mas normalmente são as pesquisas de coleta de dados que ela faz de acordo com as suas pesquisas, né, baseado em tudo aquilo que você está vendo. Então, é interessante trabalhar isso, mas às vezes irrita o usuário. Mas, de contrapartida, eu preciso gerar valor para dentro da empresa. Então, esse processo, ele gera essa demanda de mercado, né? Um outro ponto que é voltado para Product Discovery. Então vamos entender o que é o Product Discovery. O Product Discovery consiste em um conjunto de atividades para o time entender quem são os usuários, perceber quais são as dores que devem ser resolvidas e desenhar colaborativamente a hipótese de uma solução. O grande objetivo do Product Discovery é ter clareza de qual problema o produto deve solucionar naquele momento. Voltando aqui um pouquinho essa questão do Product Discover, né, nesse conjunto de atividades que envolve esse processo, é importante que nós desenvolvamos um produto que gera resultado, tanto para usuário, quanto para cliente, quanto para a equipe, para a empresa no geral.
Então, dentro desse processo, normalmente a gente erra muito, né, nessa descoberta, nesse processo de descoberta, a gente gera muita ideia. Então é importante que colete, documente. Um dos pontos principais dessa descoberta do produto é documentar tudo. Essa documentação, ela gera uma situação que nós chamamos de inteligência coletiva, porque a partir desse momento eu vou ter entendimento de todos os processos que o meu produto passou. É importante também para que as outras equipes saibam o que está sendo desenvolvido, saibam qual é o anseio do cliente. É importante principalmente consultar quem está diretamente ligado com o cliente. E quem está diretamente ligado com o cliente? Uma equipe de serviço, uma equipe de suporte, uma equipe de implantação, o comercial. Ele está diretamente envolvido com esse processo do usuário. Aqui é importante ressaltar o seguinte, que existe uma forma de você abordar o cliente e quem tem que fazer essa abordagem para entender se realmente o que o cliente está pedindo é aquilo que foi passado para você. Você nunca pode tentar aderir àquilo que está sendo passado pela equipe de suporte. Aqui eu vou dar um outro exemplo, que é o seguinte. Vamos imaginar, vocês lembram aquela brincadeira de telefone sem fio? Então vamos imaginar o primeiro, tenho 5 pessoas dentro desse processo, e aí é dito alguma coisa para essa primeira pessoa, que passa para a segunda, que passa para a terceira, que passa para a quarta, e chega na quinta, que é a equipe de produto. Chega nessa quinta pessoa, que é a equipe que faz essa descoberta do produto, ou até essa funcionalidade, dessa melhoria, dessa correção. E aí, posteriormente, esse processo ele vai ser desenvolvido baseado no que essas 5 pessoas, essas 4 pessoas falaram e o que o Product Manager acha que entendeu. Então, é importante que nessa etapa eu consulte justamente a fonte dessa solicitação, desse produto novo, a fonte dessa demanda, dessa funcionalidade. É de suma importância isso. Então, é importante a gente entender como é que funciona esse fluxo. Aí, quando eu digo entender esse fluxo, eu preciso falar com a empresa, eu preciso falar com os meus usuários. Existe um processo de entrevista que a gente vai abordar mais à frente, de como eu chego nesse processo, de como eu verifico qual está sendo a qualidade dessa informação. E o mais importante, eu nunca posso achar que eu sei o que o usuário quer. Então, essa frase, eu sei o que ele pediu, eu sei o que ele deseja, eu entendi o que ele falou. O entendi o que ele falou é o primordial. Eu preciso entender, eu preciso mensurar, ver a aderência em outros clientes, ver a aderência dentro da minha equipe, dos meus stakeholders, né, que fazem parte desse processo da empresa, e assim desenvolver e descobrir realmente a necessidade dele. Um outro ponto importante, uma dica aqui, é o seguinte, normalmente dentro de uma empresa, vamos imaginar que nós temos um sistema, um produto aí que atende uma empresa e quem reporta essa informação de um problema, de um possível problema ou de uma solicitação, de uma melhoria, é um gestor, é alguém que tem acesso à empresa diretamente. E quando a gente vai falar com com esse colaborador dessa empresa, normalmente a gente acaba ouvindo ele e achando que ele faz parte do processo. E muitas vezes não. Ele recebeu esse telefone sem fio de um outro colaborador ou de outros colaboradores. Então, nesse processo é importante eu entender, tá, mas essa demanda é para você, quem solicitou, posso falar com ele, como é que a gente faz, qual que é esse fluxo, entendi o que ele quer. Mas existe uma outra pessoa que tem essa necessidade, também é importante ter essas pessoas dentro desse processo, para que não acabe gerando ruídos, né? Isso é de suma importância para que eu não crie funcionalidades desnecessárias. Então, dentro desse processo, eu faço um desenvolvimento nesse achismo, a gente vai falar um pouquinho sobre achismo daqui a pouco, e que eu entenda o quê? Que eu, às vezes, desenvolvo uma funcionalidade que ela não é aderente ao meu negócio, não é aderente à solicitação que aquele cliente fez. E aqui a gente vai entrar num outro ponto, que é, existe uma pesquisa que 64% das funcionalidades que criamos em software são raramente ou nunca usadas pelos usuários. O que significa esse 64%? Então, eu normalmente acho que o meu cliente vai utilizar, eu acho que ele precisa dessa funcionalidade, eu acho que eu estou entregando valor para esse cliente e na verdade eu não estou. Na verdade, esse processo está fazendo com que esse achismo, eu crie funcionalidades, eu perca tempo de desenvolvimento, perca tempo de teste, perca tempo da equipe,
perca tempo do comercial, que ele não vai saber vender esse produto porque eu não tive uma consolidação na hora de construir ele. Então é importante que nós respeitemos todo esse processo de desenvolvimento. De desenvolvimento, quando eu digo, é desenvolvimento do produto, tá? Não é desenvolvimento em si da programação. Mas que eu respeite esse ciclo, que eu entenda esse ciclo para que eu entregue resultado. Que eu entregue resultado para o cliente e de contrapartida para a empresa. Então, é um dado fundamental que é abordado diretamente por produto, na área de Product Discovery, que 64% das funcionalidades elas não são válidas para o negócio, não são válidas para o cliente. Agora a gente vai entender o que é essa proposta de valor, captura de valor. A proposta de valor é tudo aquilo que o produto entrega para o usuário. Então eu estou entregando valor para o usuário, né? Vamos lembrar lá do site que eu comentei, um site de notícia. Eu entrego o valor, eu estou comunicando algo a ele, eu tenho todo um levantamento, então estou entregando informação, estou entregando valor para ele. E a captura de valor. Se eu tirar o meu anúncio, eu não vou capturar valor. Então a captura de valor é o que o produto consegue devolver para a empresa e que ao mesmo tempo pode ser avaliado e medido para o negócio. A proposta de valor, por exemplo, da Uber para o motorista é uma renda extra, é uma flexibilidade de trabalho, é uma autonomia. Então ele define como é que ele vai trabalhar a rotina de trabalho dele e de contrapartida, a captura de valor da Uber para o motorista é a comissão, né? Voltando por esse ponto. Então ele recebe aí X percentual em cima de cada corrida e a captura de valor para a Uber é esse dinheiro, né? Quanto mais ela transacionar em cima disso, mais retorno ela tem. Então, sem a captura de valor, você não tem um negócio. Deste modo, você não tem um negócio e seu produto se torna inútil, né? Então, eu preciso ter um produto útil tanto para quem está recebendo e de contrapartida. Eu costumo dizer que isso é uma via de mão dupla, né? Eu não posso apenas olhar o que está indo. Nossa, meu cliente está satisfeito, meu cliente está feliz. Mas a empresa gerou resultado, gerou um retorno financeiro, gerou um retorno de aumento dessa inteligência operacional. Então a gente pode pensar o seguinte: de repente o cliente solicita, eu gostaria de receber o meu pedido do e-commerce, que esse pedido já caia, já valide automaticamente o que eu tenho dentro do meu sistema, já realize a importação por uma nota fiscal, já importe esse produto, já valide esse meu estoque e eu fature o que eu tenho em estoque e eu reserve o que eu não tenho para quando chegar. Então, são processos que, às vezes, o que vai acontecer nesse fluxo? Nossa, é sensacional eu fazer toda essa etapa para o cliente. Só que, de contrapartida, eu trabalho aí com uma falha humana. Então, às vezes, o produto que foi lançado errado dentro do estoque, eu preciso ter uma conferência de alguém dizendo, esse produto eu vendi 5 dele, só que no meu sistema eu só tenho 4, só que quando eu fui olhar o estoque, eu tinha 10. Então, é necessário que eu tenha essa interação. É importante eu entregar esse valor para o cliente. Então, algumas etapas eu realmente posso automatizar, algumas etapas eu posso melhorar. E isso entrega valor para o cliente e, de contrapartida, aumenta o interesse de outros clientes tendo uma funcionalidade assim. Só que, de contrapartida, eu preciso entender, o sistema não faturou a nota e eu tinha no meu estoque físico. Então, é necessário que eu entenda o negócio do cliente, é necessário que eu entenda a estratégia e as expectativas que a empresa tem e entregue realmente valor para ambas as partes. Então, eu preciso ter a proposta de valor, eu preciso entregar um valor para o usuário e eu preciso capturar um valor para a empresa. Esse processo ele é definido através de métricas, né? Então, fugindo um pouquinho dessa questão de Product Discover, eu gosto muito de um segmento que é Balance Scorecard, que é uma nova administração. Então, tem uma frase do William Edgar Deming, que é: o que não é medido não é gerenciado. E esse é um erro comum, né? Quando a gente confunde os objetivos e as metas. E eu gosto muito do Balance Scorecard voltado para realmente essa área de gestão, onde eu preciso ter as métricas, eu preciso saber quais são as métricas, então você precisa saber quais são as formas que você usa para calcular esse processo, o que você usa para extrair, né, dessas informações que você coleta. É importante a gente aprender a coletar as informações, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente alguns métodos de como fazer isso. E os resultados que uma organização deseja alcançar, ela vem através das metas. Então a gente tem que alocar recurso para que isso aconteça.
As metas são objetivos quantitativos e qualificativos em termos de prazo, possibilidade, o alinhamento dos esforços e dos recursos de uma organização. Então, não existe uma fórmula pronta, não existe algo definido, um modelo. Esse modelo aqui ele é aplicado em qualquer empresa, então qualquer ramo de negócio. Não existe essa fórmula, mas existem formas da gente tentar adaptar a estrutura dessa corrente, desses elos, para o meu negócio. Então, a gente sabe que gerenciar envolve diversas habilidades e requer conhecer o negócio. Lembrando, o Product Discover, os analistas que estão ali, eles são normalmente multidisciplinares. É importante que tenha essa multidisciplinaridade em diversas áreas. Eu não necessariamente preciso ser um expert em contabilidade, eu não necessariamente preciso ser um expert em desenvolvimento de sistema, né, na questão de programação, mas é importante que eu tenha um conhecimento amplo dessas áreas. Eu preciso saber o que é um SPED, se eu vou trabalhar dentro de um RP, eu preciso saber o que é um frente de caixa, o que é um ECF, qual que é a diferença, por exemplo, de um ECF aqui, de uma impressora, de um caixa, qual que é a diferença de trabalhar com um caixa dentro do estado de São Paulo, um em Minas, um no Ceará. Eu preciso estar a par, se eu trabalho diretamente com isso, eu preciso ter esse conhecimento, né? Eu preciso saber o que está acontecendo dentro da empresa. Não necessariamente eu preciso ser um especialista em áreas, em diversas áreas, mas é importante que eu saiba o que envolve o meu negócio, né? Então, com base na sua estratégia, com a gestão da informação, daquilo que você tem, bem focada, você acaba cumprindo o planejamento. E aí você consegue realizar a missão, a visão que a empresa quer. E a gente tem que tomar muito cuidado nesse processo de dizer o que é meta e o que é objetivo, tá? Então, eu tenho metas a serem cumpridas e eu tenho objetivos a serem cumpridos. Aqui eu vou citar novamente a questão do Balance Scorecard, que ele é voltado justamente para esse processo, né? Financeiro, processos internos, clientes e aprendizado de conhecimento. Então, a parte financeira, para sermos bem-sucedidos financeiramente, como deveríamos ser vistos pelos nossos acionistas, pelo pessoal que envolve o meu grupo, nos processos internos, para satisfazermos os nossos clientes, em que processos de negócios devemos alcançar a excelência, e na questão dos clientes, né, que essa visão estratégica para alcançar a nossa visão, como deveríamos ser vistos pelos nossos clientes, e no aprendizado e crescimento, para alcançarmos a nossa visão, como sustentando a nossa capacidade de mudar e melhorar. Né? Então, quando eu paro para analisar o Balance Scorecard, que são os 4 pilares dele, né, dessa visão estratégica, eu paro para entender o seguinte: na perspectiva do cliente, eu preciso proporcionar uma qualificação para que o objetivo, lembra do objetivo das metas? Para que o objetivo tenha resultado satisfatório. Né? No aspecto da satisfação, da fidelização, da retenção, da captura e da lucratividade. Também pode ser o foco nessa consolidação para que eu me marque no mercado. Então eu preciso às vezes ter o conhecimento de um determinado nicho e que eu preciso me tornar referência nesse nicho. Então isso eu trago referência, eu trago valor, eu trago aderência à empresa. Na perspectiva financeira, eu preciso promover o alinhamento dos custos, da receita. Isso não faz parte da questão do Product Owner, mas é importante que a gente tenha Product Owner, perdão, do Product Discover, mas é importante que eu tenha esse modelo de negócio certo dentro dessa autonomia que eu tenho de dizer, isso aqui é importante, isso aqui não é importante. Então, nessa perspectiva financeira, eu preciso promover o alinhamento, né, e o foco nesse resultado financeiro, né, que as empresas elas vivem dessa questão financeira. Então, eu preciso entender essa visão de lucratividade, se esse produto que eu estou desenvolvendo do zero, ele vai retornar lucratividade para a empresa. Nessa questão das perspectivas de processos internos, eu preciso mitigar esse risco e possíveis desvios, né, nesse processo, nesse workflow que a gente vai criar dentro dessa descoberta do produto, que às vezes possa prejudicar a eficiência do processo operacional. Então, às vezes eu crio uma funcionalidade que ela é muito aderente ao cliente, mas eu tenho uma dificuldade tecnológica, eu tenho uma dificuldade de conhecimento e de mão de obra para atender ela. Então, eu preciso proporcionar essa perspectiva dentro desse processo. Product Discover também precisa olhar essa questão de eu fiz uma entrega muito legal para o meu usuário, mas isso traz um impacto negativo para a minha equipe.
Então isso traz uma demanda muito alta de bugs, traz uma demanda muito alta. Então eu preciso olhar sim para os meus processos internos para entender se aquele produto é aderente ou não. Então eu preciso tentar desperdiçar tempo, eu preciso analisar todos os fatores. Aí existem algumas metodologias que podem ser utilizadas voltadas para a Balance Scorecard, mas não faz parte do processo, mas só para que vocês pesquisem depois. Nós temos um processo que é o PDCA, né, que é para auxiliar na gestão desse processo, né. E voltado para a questão da perspectiva da aprendizagem de conhecimento, eu preciso caracterizar isso como intangível, né. Então, eu estou gerando uma documentação suficiente, né, voltado para Product Discovery agora, para que eu consiga entender esse aprendizado e esse crescimento. Eu estou gerando essa inteligência coletiva dentro da empresa, então por isso que eu preciso documentar tudo do começo ao fim. Então, a gente tem como objetivo a formação e a disseminação dessa cultura de aprendizagem de aprendizado dentro da empresa, com os meus stakeholders, e serve como um termômetro para que eu tenha essas perspectivas de dizer, ó, realmente, esse produto que eu entreguei, a empresa em si faz parte desse processo interno, faz parte desse crescimento exponencial que eu preciso ter de informação, e ele é importante para a organização, para que todos tenham claro a estratégia que está sendo abordada. Então, é engraçado a gente olhar como o Product Discover tem relação com o Balance Scorecard, com essa questão de trazer essa visão geral. Então, são ferramentas distintas, vamos chamar de ferramentas, mas que elas trazem um processo similar e é importante conhecer esses outros aspectos, né? Uh, e, mais de suma importância é que nós consigamos falar a linguagem é, igualmente, né? Então, o processo que eu tenho dentro da minha equipe de suporte, ela tem que ser entendida pela minha equipe de qualidade, pela minha equipe de desenvolvimento, pelo meu comercial. Então, isso faz com que nós cresçamos ao nível de que todos entendam essa cultura de negócio desse produto, onde nós queremos chegar com esse produto. É importante que as equipes entendam o que esse produto está trazendo de valor e de melhoria, não só para o cliente, mas também para a empresa, né? Então, criar essa rotina de benefícios mútuos em cima de um determinado produto. E, mais importante ainda, é necessário que eu tenha as métricas, os dados, eu preciso, de novo, conhecer o negócio, qual que é a importância dessas métricas dentro do meu negócio. Aí tem um estudo feito pela Harvard Business Review, em fevereiro de 2019, com 64 executivos do C-Level de tecnologia, apontou os seguintes números. 72% relatam que ainda precisam criar uma cultura de dados. 69% relatam que não criaram uma organização orientada a dados. 53% afirmam que ainda não estão tratando os dados como ativo comercial, ou seja, eles não usam esses dados para extrair informações e tomar decisões baseadas em dados. E 52% admitem que não estão competindo em dados e análise. Isso mostra que aproximadamente 70% das empresas não têm a cultura e não se organizam para serem orientados a dados. Então, nesse processo, eu entendo o seguinte: qual é a importância das métricas de sucesso de um produto? Como a gente está falando de métricas de sucesso para um produto, a gente precisa entender o que? As dores que a empresa mais tem quando utiliza um determinado recurso. São elas: os produtos possuem um ciclo de vida incremental e as medidas de sucesso têm como um papel fundamental para ajudar a obter argumentos necessários para a tomada de decisão. Os dados são justamente isso. Através dos dados eu consigo tomar uma determinada decisão para o meu negócio, para o meu fluxo dessa funcionalidade. Isso ajuda no processo de priorização. Então é importante nós termos os dados para a gente saber o que a gente prioriza. Lembra quando eu comentei vou dar um exemplo simples. Eu preciso entender qual é a demanda que entra primeiro. Então, a função lá do Product Owner é dizer, ó, isso aqui está impactando em 10 clientes, isso aqui está impactando em 2. Então, a prioridade maior é essa. Mas o que é esse impactar? Ó, isso aqui está fazendo o meu usuário perder tempo. Isso aqui está fazendo com que o meu usuário perca dinheiro. Então, é importante que nós tenhamos essa visão clara dessas informações, de que isso seja consolidado. De novo, falando sobre alguns exemplos, o processo que eu tenho dentro das empresas normalmente ocorre o seguinte:
que eu entre diversas demandas e eu pulverize isso para as equipes, e aí dentro desse escalonamento eu acabo não sabendo o que o colaborador do lado está atendendo e eu acabo gerando um retrabalho, porque ele está analisando um processo, eu estou analisando o mesmo processo, de repente para um cliente diferente. Então é muito importante que a gente consiga criar essa demanda de realizar deles, né, reuniões diariamente, para que a equipe de produtos, agora fugindo um pouquinho da questão do Product Discover, mas é importante que eu crie esse vínculo de, tá acontecendo isso em tal cliente, olha, isso aqui também está acontecendo dentro dessa funcionalidade, isso aqui já foi visto, como é que a gente está tratando, tem alguém vendo? Então, essa comunicação tem que ser uma comunicação clara, para que, de novo, eu entregue resultado para a empresa, para o usuário, e capture valor de novo. Isso também faz parte do processo, né, desse desenvolvimento desse produto. Porque se tem muita gente analisando a mesma situação, eu estou perdendo processo, eu estou perdendo recursos, eu estou perdendo mão de obra em cima de uma situação que eu poderia estar afunilando e trazendo para um analista, para alguns analistas baseados dentro da área. Então, isso ajuda no processo de priorização e é preciso medir para saber o que houve, qual que é a priorização que eu vou fazer. Então, a priorização de iniciativas sem dados confiáveis, então sem essa inteligência nesse processo, ela não é pertinente ao negócio. A gente precisa, agora eu vou falar a questão do achismo, né? A gente precisa parar de achar o que o cliente quer, a gente precisa parar de achar o que o suporte está solicitando, a gente precisa parar de achar o que o comercial quer. Esse achismo, ele é um dos pontos principais de falha no processo de desenvolvimento de funcionalidade, no processo de desenvolvimento do produto. Aqui eu vou abrir um parêntese e dizer o seguinte: vamos imaginar que nós vamos desenvolver um software e eu falo, é interessante, eu estou olhando um determinado segmento, um determinado nicho, e eu estou vendo que não tem uma solução. Então, eu estou vendo um problema e eu estou vendo, mas eu acho que eu poderia fazer melhor. Eu acho que eu poderia fazer melhor. E aí começa um processo de desenvolvimento, desenvolvendo uma ferramenta. Vamos imaginar aí que eu queira fazer um programa de gestão voltado para a área de construção civil, uma loja de material de construção, então eu vou atingir esse nicho. E aí eu começo esse processo de desenvolvimento, eu começo a desenvolver, eu começo a contratar profissional, eu começo a contratar pessoas que entendam desse negócio e eu começo a fazer esse desenvolvimento. E esse desenvolvimento dura aí 6 meses, 1 ano. Quando eu vou olhar para o mercado, lembra que é importante olhar para o usuário, mas é importante eu conhecer o mercado. Eu vou olhar para o mercado e eu falo, nossa, mas espera aí, eu desenvolvi um software, o meu custo foi X e agora eu preciso cobrar para vender esse produto. E aí eu vou olhar no mercado, existe um produto melhor do que o meu e mais barato que o meu, com mais recurso, mais escalonado, que os clientes têm mais aderência a ele, e eu não analisei o mercado, eu não fiz a descoberta do produto, eu não analisei o que eu precisava e qual seria o custo final, eu não tive essas métricas, eu não tive esses dados para dizer, isso é um processo interessante, isso não é um processo interessante para desenvolver. Então eu acabo perdendo e entrando de novo naquela questão dos 64% das funcionalidades não são utilizadas. Então eu preciso ter empatia ao olhar o usuário, mas eu também preciso entender o seguinte: essa funcionalidade ela é válida para o meu negócio, essa funcionalidade ela é importante para a empresa, eu preciso desenvolver realmente ela vai trazer essa questão desse quesito financeiro ou não. Então é importante que nós possamos realmente estar alinhados com o que é necessário. Voltando a falar, às vezes o comercial fala, não, mas eu preciso atender esse cliente porque é importante, ele vai pagar bem, vai gerar receita e de contrapartida a longo prazo, citando de novo, eu vou ter outros problemas por conta de uma funcionalidade. Aqui eu vou abrir um outro parênteses que é o seguinte: quando a gente trabalha dentro de um setor de desenvolvimento e a gente acaba abrindo um nicho diferente, eu preciso entender, esse nicho ele realmente vai ter aderência ao que eu já tenho hoje? O que é essa aderência? Então vamos imaginar que eu tenho um sistema de gestão e eu preciso criar um vínculo para um determinado cliente com uma questão, deixa eu pensar aqui, um posto veicular, por exemplo. Então, eu preciso ter alguns processos voltados para
para a questão governamental, que essa inspeção veicular, esse cliente que já utiliza meu sistema para os recursos internos dele ali, como contas a pagar, contas a receber, emissão de nota fiscal de serviço, emissão de nota fiscal de produto, entre outras coisas. E aí ele precisa ter esse vínculo com o governo. É interessante para que eu desenvolva essa funcionalidade especificamente para esse cliente. O que isso vai me gerar a longo prazo, né? O que isso vai me gerar de resultado a curto prazo? Ok, eu posso cobrar dele, eu vou ter essa entrada de valor, mas a longo prazo essa questão ela vai acabar, igual eu falei, trazendo mais ônus do que bônus. Então eu preciso comparar. Esse cliente, será que eu preciso dizer adeus para ele e falar, ó, eu realmente não te atendo? Às vezes não é mais interessante a gente alinhar isso com a equipe e dizer, ó, esse nicho a gente não pode atender. Esse cliente, ele não... o nosso sistema não atende mais ele e a gente não quer fazer esse desenvolvimento, ampliar essa melhoria. Então é importante que nós tenhamos claro o que faz parte do meu negócio e o que não faz parte do meu negócio. O que eu tenho, lembra? Negócio, tecnologia, usuário e usuário, cliente. Então eu preciso saber se eu tenho tecnologia para desenvolver, sabendo se isso é aderente ao meu negócio, se eu vou conseguir escalonar para outros clientes, se eu vou ter recorrência de bugs, entre outras coisas. Então é muito importante que nós saibamos escopar isso e expor isso, né? Isso é mais importante. Como que eu comunico para a empresa que a gente não pode desenvolver essa funcionalidade, porque isso a longo prazo vai trazer problemas. Então é importante que nós tenhamos essa clareza nessa explicação. E aí como que eu faço para planejar as métricas, né? Então aqui eu tenho uma pirâmide. Deixa eu até ajustar aqui, pessoal. Isso, ok. O que eu tenho aqui? Como planejar as métricas de sucesso? Quais são as características de uma boa métrica de sucesso? Essa é uma pirâmide, né, que foi feita pelo Bernard de Luna, que é hoje é um dos grandes nomes hoje do Product Discover, né, voltado realmente para os Product Managers. É um cara que tem um conhecimento muito amplo. Eu até recomendo que vocês o sigam aí e entendam um pouco mais sobre esse processo. Ele tem cursos incríveis, né? Inclusive, um dos nomes do curso dele é Produtos Incríveis, e é um cara que tem um grande nome, tem uma grande força hoje voltado para essa questão do Product Discover. Então, ele criou essa planilha que diz o seguinte, né? Aí vocês podem perceber, eu tenho o lado estratégico, o tático e o operacional. Então, eu tenho a questão do sucesso. Deixa eu só... que aí a gente pode observar, eu só voltei aqui só para a gente ficar claro esse processo aqui, não sei se eu consigo ampliar, mas vamos lá. As métricas que estão nos níveis operacionais e os indicadores que estão no nível tático, a gente analisa o seguinte: a gente tem as KPIs, que são os indicadores que guiam o esforço, né? Então eu tenho as iniciativas, eu tenho as métricas e eu tenho o pico dessa métrica que é o sucesso, né? Então eu preciso estar alinhado com as questões estratégicas, com a questão tática e com a questão operacional. Quando eu digo que as métricas são sucessos, as métricas de sucesso são medidas que focam no comportamento do usuário e não no resultado estratégico. Então, eu tenho as KPIs, que significa aí, indicadores de chave de performance, e é criado a partir das métricas, que são resultados de algumas ações que foi tomada com base nessa questão estratégica, tática e operacional. Um exemplo, a quantidade de leads da sua base é uma métrica. O custo de aquisição por lead, que é o valor investido dividido pela quantidade de leads, é o KPI. E eu tenho as métricas dos sucessos qualitativos ou quantitativos. Caso na construção do produto ocorrem muitas incertezas, então é melhor você ir para o campo, né, você consultar os processos, fazer entrevistas, levantar dados qualificativos e realizar todo o processo de discover. Mas a gente tem que entender o seguinte: algumas hipóteses validadas, quando a gente coleta um número alto de dados, de informações,
elas precisam ser processadas, né? Então a gente precisa aí realizar essa mineração e ela deve fazer uma análise e te entregar alguma coisa quantitativa. A métrica quantitativa ela deve ser usada para acompanhar a etapa desse ciclo de produto, né? Então, para isso a gente vai utilizar esse framework. A gente pode usar esse framework para um determinado framework para atingir esses objetivos. Mais para frente eu vou falar sobre esses frameworks. Então, aqui voltando. Quando eu digo que as métricas elas têm que ser democráticas, elas precisam estar acessíveis e de fácil entendimento para todo mundo da empresa. Então, lembrando, criando aquela inteligência operacional em todo o processo. Então, a gente precisa procurar entender quais são os indicadores. A gente precisa definir quais são os indicadores e a gente precisa entender essa associação de atividades do seu negócio e das ações dos clientes. Quando eu preciso ter também uma métrica que eu consiga auditar. Então, quanto mais acessível for o indicador, mais auditável também vai ser. Então, eu preciso evitar muitos cálculos, eu preciso evitar muitos dados, eu preciso evitar muitas fórmulas. E eu preciso, assim, achar um intermédio entre o que eu estou analisando, aquilo que realmente é confiável, né, que garante uma maior confiabilidade, o que realmente eu estou entendendo daquele processo que eu estou coletando, e ela precisa também ser acionável, né? Então, cada indicador deve demonstrar uma relação clara e que causa o efeito. Isso significa que sempre que houver uma alteração no indicador, é preciso entender quais são as ações que eu vou tomar para a empresa para que isso cause essa modificação nesse indicador. Então, isso é um ponto importante. E nesse ponto importante, a gente vai entrar nesse processo de entender qual é o jogo que a nossa empresa joga, qual é o jogo que a sua empresa joga. E agora é importante a gente entender o que o nosso produto faz para o cliente e o que de contrapartida a gente espera que ele faça para a empresa. Então, como exemplo, a gente vai jogar o jogo da atenção. Quanto tempo você consegue capturar em seu produto? Quanto tempo você consegue capturar em seu produto? Quanto tempo o seu cliente fica no seu produto? Então, quando a gente analisa o YouTube, como eu citei lá atrás, eu preciso ter essa aderência, eu preciso ter um conteúdo mais criativo. Isso de contrapartida faz com que o quê? Com que eu gere uma receita para quem está produzindo, né? Então, normalmente o jogo da atenção ele é questão do anúncio. Então, para que as pessoas entrem, acessem, então o portal do UOL, o portal do Terra, as pessoas entram porque elas querem informação, seja política, fofoca, celebridades, né? Entre outras coisas. Então, ele joga esse jogo da atenção com o usuário. Então, quanto mais o usuário acessa, quanto mais ele clica, então eu tenho lá uma home e aí eu clico na questão de fofoca, eu preciso extrair esses dados e dizer, nossa, realmente esse segmento aqui, essa funcionalidade, esse produto, ele é mais aderente do que de repente a minha coluna de política. Ou não, ó, minha coluna de política está em alta. Então eu preciso criar exponenciais para realmente fazer com que esses usuários venham. E aí, através desses maiores usuários, eu consigo dizer, ó, anunciante, tá vendo aqui no setor de fofoca? Essa tela, essa página de fofoca, ela é mais cara do que a de política. Ou não, ó, de política ela tem mais aderência a um público. Quem procura mais política? Qual é a classe que procura mais política? Então é importante que eu saiba, que eu tente coletar essas informações de formas, a gente vai entender um pouquinho essa parte de pesquisa, como é que funciona essa questão de eu entender e trazer esse atrativo para dentro da empresa e dizer, ó, um anúncio aqui é mais caro nessa página do que nessa. Então, a gente tem que jogar esse jogo da atenção. O jogo da transação. Quantas transações comerciais o usuário faz na sua plataforma? Normalmente, isso é voltado para a questão de compra, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Amazon. A Amazon, ela cria uma forma de compra bem atrativa. Inclusive, tem uma pesquisa que eles fizeram que muitos dos usuários desistiam de realizar o processo de compra em decorrência do cadastro que você tinha que fazer. Então eles criaram aquele sistema de compra rápida, com poucas informações você já podia realizar sua compra. Isso fez com que aumentasse a demanda de venda. Então ela trabalha com transação, então ela precisa facilitar
essa transação para o usuário. Então, ela acabou melhorando esse sistema, ela acabou criando uma funcionalidade um pouco mais rápida para que o usuário realmente não desista dessa compra. Porque aí nesse processo que ele tinha que cadastrar o endereço, cadastrar o cartão, fazer N processos que era muito longo, ele acabava desistindo dessa compra e de repente ia comprar em outra ou acabava desistindo realmente desse produto. Então é importante que eu consiga entender esse jogo da transação. Um outro ponto aqui é o jogo da produtividade. Quantas tarefas digitais de alto valor o seu cliente pode executar no seu produto, né? Aí entra a questão do custo, benefício e o facilitador de performance. E aí a gente pensa num outro ponto. Por que eu utilizo o Gmail e não utilizo, de repente, o Hotmail, o Outlook? Por que eu faço esse processo? Porque hoje o Gmail ele me dá um fluxo de funcionalidade muito maior se eu utilizar essa ferramenta. Então, o que acontece? Lá eu tenho o e-mail, então ele me entrega uma coisa que eu espero, ele tem o calendário, ele tem o Keep de anotação, ele tem o Drive de compartilhamento de arquivo, então hoje eu tenho o Google Drive que eu consigo salvar os arquivos lá dentro. Então, essa gana de funcionalidade só traz um benefício. Então, eu estou muito tempo utilizando o Gmail, então, porque eu tenho várias funcionalidades lá dentro que atende. Então, está entregando um valor para o usuário. Então, esse processo é importante. Aí, o que eu vou entender nesse conceito de o que é um produto útil? É o que a gente vai entrar na próxima aula. Então, para que não fique extenso, eu já estou quase estourando o meu tempo, vamos ficar nesse processo de jogo, de entender qual é o jogo de atenção que a sua empresa joga, e aí, posteriormente, na próxima aula, a gente dá continuidade para entender o que é um produto útil, qual que é a viabilidade técnica de um determinado produto. Então, eu vou até pedir para que vocês tenham alguma dúvida no que a gente falou até agora. E depois, ao final da segunda mini aula, mini curso, eu vou disponibilizar alguns materiais para que quem queira entender um pouquinho mais sobre a área de produto, produto de discovery, produto de delivery, para que vocês tenham aí um acesso. Igual eu comentei, existem hoje algumas pessoas que têm já nome dentro do produto de discovery, então é interessante vocês acompanhar em rede social, LinkedIn, para entender esse fluxo. Lembrando que, eu vou citar aqui de novo, não necessariamente você precisa ser um analista de sistema para fazer product manager, para fazer product discovery, perdão. É importante que o analista que vá trabalhar com product discovery, ele precisa ter realmente essa multidisciplinaridade dentro da empresa. É importante que ele seja uma pessoa fluida, que ele consiga interagir com os membros da equipe, que ele consiga interagir com os usuários, que ele consiga entender do negócio, que ele tenha uma inteligência do negócio, né? Não necessariamente precisa ser um analista de sistema. Bom, para não ficar muito longo, eu já vou encerrar por aqui e eu aguardo você na próxima aula. Deixem as suas dúvidas aí e na próxima aula eu dou uma consultada e a gente esclarece. Eu também sou um aluno dessa matéria, então eu preciso entender as dúvidas de vocês, que às vezes pode ser a minha dúvida. Espero que vocês tenham gostado e até já, pessoal!